Caiu na prova do Enem um exercício que a gente consegue resolver de duas formas. Eu vou mostrar para você agora e eu quero depois ver nos comentários qual você achou mais fácil a resolução. Função do primeiro grau ou progressão aritmética? Vamos lá? Olá, eu sou o professor Gustavo e nesse vídeo eu trago a você um exercício que a gente consegue resolver de duas formas. Ou função do primeiro grau, aplicando os conceitos, principalmente do coeficiente angular, que a gente consegue calcular pela taxa média de variação, e também dá para resolver o mesmo exercício usando progressão aritmética. Eu quero saber de você, deixa aí nos comentários, logo depois de se inscrever no nosso canal, qual forma você achou mais fácil. Tá bom? O exercício é esse aqui, que caiu na prova do Enem de 2020, que foi aplicado em 2021. No segundo dia de aplicação de prova no caderno azul, a questão de número 143, que dita o seguinte para nós. No Brasil, o tempo necessário para um estudante realizar sua formação até a diplomação em um curso superior, considerando os 9 anos de ensino fundamental, os 3 anos de ensino médio e os 4 anos de graduação, é de 16 anos. Só que, no entanto, a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio de estudo de pessoas que têm mais ou que está acima de 14 anos é ainda muito pequeno, conforme mostra a tabela. Então, olha só, no ano da pesquisa, né, de pessoas aí acima de 14 anos, o tempo médio de estudo dessas pessoas. Em 1995, tempo de estudo 5,2 anos. Em 1999, tempo de estudo 5,8. Em 2007, o tempo de estudo 7 anos. Continuando, ele dita assim: considere que o incremento no tempo de estudo a cada período para essas pessoas se mantenha constante até 2050 e que se pretenda chegar ao patamar de 70% do tempo necessário à obtenção do curso superior dado anteriormente. Então, para ele atingir o curso superior, 16 anos. Pretende-se chegar a 70% desse tempo de estudo. O ano em que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos vai atingir esse percentual pretendido será de... Então, primeiro eu vou chamar a atenção aqui para esse detalhe dos 70%. O que seria essa solicitação? Pretende-se que as pessoas acima de 14 anos estudem um tempo que seja 70% dos 16 anos. Então, 70% de 16, 0,7 vezes 16, vamos ter o resultado 11,2. Ou seja, esse é o tempo que se espera que a pessoa estude, né? Ele fique estudando aí durante 11,2. É a pretensão, né? Segundo o exercício aí. Outra coisa que é notório também nessa tabela é que nós temos um padrão bem estruturadinho aí, né? Onde nós vamos ter de 95 para 99, 4 anos, 2003, 4 anos, 2007, 4 anos, 5,2 até o 5,8, 0,6, 0,6 mais 0,6. Tem um padrão aí, bem legal de se analisar nessa tabela, né? Ele deixou bem estruturadinho. Eu vou resolver esse exercício primeiro aplicando a função do primeiro grau, os conceitos de função do primeiro grau. Bom, pois eu percebi que esses dados que estão na tabela poderiam ser posicionados em um plano cartesiano, onde teríamos ali o início da contagem, que foi em 1995, eu vou considerar como tempo zero. Então, 1995 é o valor x igual a zero. Já vou utilizar o ano da pesquisa como a variável, que é a variável independente. Então, eu já sei aqui que quando x for zero, o resultado vai dar 5,2. Quando x for 4, depois passado aí 4 anos, então vai dar 5,8. Isso vai ser um padrão, porque vai continuar sempre no mesmo valor, aumentando o eixo x e aumentando o eixo y no mesmo valor. Então, como tem esse padrão, eu posso associar a uma função do primeiro grau. Veja, quando o x for 8, o resultado vai dar 6,4, aumentando aí 0,6. Essa taxa média de variação, por ela ser sempre a mesma, isso é uma função do primeiro grau. A gente pode garantir que o comportamento dela segue esse padrão. E o que ela tem de especial nessa função, né? nessa conta? É que eu posso achar os coeficientes
e depois descobrir quando que o y será igual a 11,2. Então, para isso, eu preciso descobrir a função. Primeira dica é lembrar que o coeficiente angular de uma função ela pode ser calculada pela taxa média de variação, Fazendo aí ΔY sobre ΔX. O que é isso? É escolher dois pontos e fazer a razão do y final menos o y inicial dividido por x final menos y inicial. Então, por exemplo, eu vou adotar esses dois pontos aqui e eu já percebi que a taxa de variação dela do y é do 5,2 até o 5,8. Então, eu vou fazer final menos inicial. E desses dois pontos que eu encontrei, a taxa de variação do x é do 0 ao 4. Então, final menos inicial. Vamos obter 0,6 dividido por 4, é 0,3 dividido por 2, 0,15. Achei o coeficiente angular. O f de x já é 0,15x, mas agora falta o coeficiente b. Como que eu faço para encontrar ele? Lembrar que numa função do primeiro grau, o gráfico é sempre uma reta. E o coeficiente b, que é o chamado coeficiente linear, é o valor que a função corta o eixo y. Então, vai cortar no 5,2. Pronto, já tenho o coeficiente b. Agora que eu tenho a função, eu preciso descobrir qual é o valor de x, né, para eu saber, depois de quanto tempo aqui, que chegou no 11,2. Então, eu vou substituir na função, na forma geral, por o f de x por 11,2 e vou isolar o x para encontrar quanto tempo depois nós vamos atingir. Então, passando 5,2 para o outro lado negativo, nós vamos ter que 0,15x é igual a 6. Passando 0,15 dividindo, vamos obter que o x é igual a 40 anos. Então, depois de 1995, 40 anos depois. Então, eu tenho que fazer 1995 mais 40, isso vai dar 2035. Legal, alternativa D. Então, essa é a forma para a gente resolver usando a função do primeiro grau, né? Eu descubro os coeficientes e substituo na função. E o mesmo exercício também pode ser feito usando progressão aritmética. Como? Bom, a essência é a mesma, né? Nós temos aqui o tempo para o cara terminar todo o estudo de 16 anos. Então, nós queremos atingir um certo tempo de estudo dessa pessoal, acima de 14 anos, que seja de 11,2 anos, que são aqueles 70% de 16, que é o tempo total. Então, para atingir isso, quanto tempo depois? Então, a essência é a mesma, né? Eu quero descobrir. Para isso, nós vamos associar duas PAs para a gente resolver, que é a progressão aritmética, porque eu percebi o padrão da sequência, onde aqui embaixo eu percebo que ela está aumentando de 0,6 em 0,6. Ou seja, eu tenho lá uma progressão aritmética onde o primeiro termo é igual a 5,2. Nós temos que a razão é igual a 0,6. Tá? Então, já tem informações aí. E eu tenho também que um certo termo, que eu desconheço, vale 11,2. E o que eu quero descobrir aqui a princípio? Que termo é esse? Porque esse aqui é o A1. Esse é o A2, o A3, o A4. Se eu descobrir qual é o termo que vale 11,2, eu sei quanto tempo depois vai acontecer o ano da pesquisa. Então, olha aqui que eu estou associando o exercício. Vou descobrir, então, o 11,2 está em que termo? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, forma do termo geral de uma PA. 11,2 é igual o A1 mais n, que eu ainda não sei que termo que é, vezes 0,6. Passar o 5,2 para lá negativo. Vou passar agora o 0,6 que está multiplicando, dividindo. Então, chegamos que n menos 1 é igual a 10. Passo 1 para o outro lado positivo, n é igual a 11. Quer dizer, então, que no 11º termo, nós vamos ter 11,2 como tempo de estudo dessa galera. Agora, falta descobrir quando que isso vai acontecer, em que ano, né? 2000 e quando que vai acontecer isso.
Para isso, nós vamos criar uma outra PA, onde agora o primeiro termo é igual a 1995. Vejam que agora está andando, aqui está aumentando De 4 em 4 anos. Eu já tenho a razão igual a 4. Já sei também que eu preciso descobrir o 11º termo, Porque aí eu já sei em que ano que aconteceu do tempo de estudo atingir 11,2. Como que eu faço isso? Novamente, fórmula do termo geral. O 11º termo, B11 agora no caso, né? Só para não ficar igual o A da outra progressão. O 11º termo vai ser igual o A1, o B1, primeiro termo, mais N menos 1 vezes a razão. Substituindo os valores que nós temos, B1, 1995, N, 11 menos 1, razão, 4. O 11º termo, então, vai ser 1995 mais 10 vezes 4, que vai ser 40. 1995 mais 40, 2035. Então, notem aí que Atingimos 11,2 como tempo de estudo do pessoal acima de 14 anos, né, em 2035. Então, é uma outra forma de resolver, só que essa eu usei a progressão aritmética. Né? Tem essas duas formas para resolver esse exercício. Bom? Deixa aí nos comentários qual forma você achou mais fácil, você conhecia esse conceito da taxa média de variação de uma função do primeiro grau. E curta sempre nossas postagens, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado, até mais!